Protagonista é protagonista. Quem não ama o Luffy, o Gon, o Yusuke, o Ichigo, o Naruto, entre outros aí personagens, não é mesmo? Mas o que as pessoas também gostam sempre é de um bom antagonista. Aquele vilãozão que vai dar umas belas porradas e gerar cenas de lutas maravilhosas. E é disso que nós vamos falar hoje. Arroi nerds, tudo certo com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Matheus e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Nerd de Página. E hoje, pra gente falar de personagens que podem vir a ser futuros vilões, antagonistas, gente muito ruim, nos próximos arcos aí de One Piece. Então já deixa o like, se inscreve, ativa o sino, comenta, compartilha o vídeo com seus amigos que gostam de One Piece, que me ajuda pra caramba, belezinha? Mas sem muito mais enrolação, bora começar. Primeiramente, eu queria começar falando sobre um personagem que está meio sumido desde o final do Reverie, quando foi descontinuado o sistema dos Shichibukais, né? Edward Weaving, um personagem que possuía o título de Shichibukai até depois de ser destituído do cargo. Vamos lá! O Luffy interagiu com quase todos os Shichibukais, com exceção do Weaving, que foi introduzido depois, caçando ali os membros dos Piratas do Barba Branca. Já disseram que ele era bem forte, principalmente o Kizaru, mas olhando o personagem agora, eu não vejo como alguém que carregaria um arco inteiramente para ele, apesar dele ter a Miss Bakins lá, a mãe dele, ali junto com ele, fazendo as vezes do cérebro, né? E no caso ele não é mais Shichibukai, tecnicamente falando, mas ainda assim, este arco do Luffy vencer algum Shichibukai teve final ali no do Flamingo, né? A não ser que o Oda explore isso de novo, mas eu acho um pouco difícil, visto que agora a gente está acompanhando a derrota dos Yonkou. Mas que ele ainda pode desempenhar algum papel dentro da obra é possível. Talvez possa vir a fazer parte dos Piratas do Barba Negra. É uma possibilidade a ser considerada. Porque é uma grande incógnita esse personagem. E não tem sequer dica do que vai acontecer com ele. Outro personagem que poderia ser antagonista de um arco seria o Príncipe Loki, exatamente. Eu estou falando do arco de Elbaf, o personagem que queria casar com a Lola e que gerou a treta da Big Mom com os gigantes. O Loki, na mitologia nórdica, né, é o deus da trapaça, deus da mentira. E por que não ser um antagonista também, né? Mas que não fosse um merda que nem o Orochi é, né? Pelo amor de Deus. E fosse sim um personagem legal, fosse um vilão, um antagonista bonzão mesmo. Bonzão no sentido de ser muito mal. Que mostrasse sua força e fosse o cara pra gente ter raiva. Ter raiva, desgosto. Porém, no fundo, eu acho que o Loki de One Piece é um personagem bondoso, que não possui más intenções. Porém, posso estar bem errado, né? Só vamos descobrir realmente quando estivermos no arco de Elbaf. Mas que poderia ser desenvolvido essa parte dele ser alguma coisa relacionada à mentira, à trapaça. Até porque o Zop, né? A gente aposta que o Zop tenha um papel importante em Elbaf. Então, vai que, né? Um deus da mentira, God Sop, o deus da mentira, contra Loki, o deus da trapaça e da mentira também. Então, seria a disputa dos mentirosos aí. Mas também tem aquele negócio, né? Acho que o Luffy não vai mais derrotar personagens assim aleatórios, que não tem tipo um status quo grandioso na obra, como por exemplo Shichibukai, Yonkou, Marin, essas coisas. Tipo, ser um rei do país. Eu não sei. Se ele for bem forte, por exemplo, usar haki do rei, essas coisas, ter tipo um desenvolvimento bom a respeito disso para ser descrito como um personagem forte, talvez sim. Mas do contrário, acredito que não. Mas é bom jogar aqui a possibilidade. E usando o Elbaf como link, o próximo aqui é a Big Mom. Por que eu digo isso? Mesmo depois dela ter sido derrotada pelo Law e pelo Kid ali aqui no arco de Wano. Por conta de algo que o próprio Luffy disse para ela durante o capítulo 871. O Luffy disse que depois que derrotar o Kaido, ela seria a próxima. E uma coisa que, querendo ou não, faltou um pouco em Holy Cake foi lutas individuais para cada personagem ali, Sanji, Luffy, Nami. E até entendo o porquê. Apenas o Luffy teve assim uma luta de destaque, porque o bando não estava completo e eles estavam lá numa missão muito importante, que era salvar o Sanji, né? Então, dito isso, ainda acho possível a Big Mom ser mais um obstáculo pro Luffy. Só que em outro arco, né?
Como, por exemplo, usando o link de Elbaf em Elbaf. Porque daí tem toda a conexão dela com os gigantes, toda essa treta que ela tem com eles, né? Do rancor. E no meu vídeo dos arcos que eu gostaria que acontecessem em One Piece, uma das minhas ideias era de que a Big Mom fica sabendo da informação de que a Shirahoshi é a Poseidon através do Caribou e tem o plano de sequestrá-la e usá-la como parte de sua vingança contra os gigantes, assim, destruindo a ilha de Elbaf completamente. Vai usar a Shirahoshi para destruir a ilha de Elbaf. E assim também conquistar o One Piece. Então, ela partiria para Elbaf e tacaria o terror lá. Aí você teria realmente lutas contra os filhos dela, né? Ver todo o potencial que os filhos dela possuem, porque em Wano eles foram jogados da cachoeira e desapareceram. Não vimos mais nada. Estão sumidos faz, desde quase do início de Wano. E cada um tem sua luta individual, né? Assim como aconteceu em Wano, com os Piratas das Feras. Além deles ajudarem os gigantes e tudo mais, né? Daí teria todo o desenvolvimento que sempre todo arco de One Piece tem. Independente dela ter sido derrotada pelo LOL e pelo Kid, né? O Ruffy também pode ainda ter uma revanche contra ela, né? Então, por que não em Elbaf? E agora, a partir da Big Mom, vou entrar na safra de membros dos Piratas Rocks. Começando pelo Chique, o Leão Dourado, que era um membro dos Rocks, né? A gente pode conhecer ele lá no filme Strong World, que é um filme não canônico, porém, em One Piece existe o capítulo 0, que seus eventos são cânone para a história. A gente conhece um pouco da história ali do Chique, da relação que ele tem com o Roger, como ele fugiu de Impel Down no final daquele capítulo 0. Tem também o Professor Índigo, dizendo que o plano dele deve demorar em torno de 20 anos para ser concretizado. E o Chique diz que quando se passarem os 20 anos, ele iria colocar o plano dele em prática. E as pessoas conheceriam o inferno. Então já tá aí. Temos um vilãozão, um personagem canônico da história. Que até agora só vimos menção dele, mas a carinha dele apareceu já, mas foi através da Higurashi, né? Que tem a Mani Mani Domin. Ela era a antiga usuária da Mani Mani Domin. E de alguma forma conseguiu tocar no Chique e consegue assumir a forma dele, né? Quer dizer, conseguia, porque está morta, né? A coitada. Então, sim, o Chique pode estar por aí no Novo Mundo, elaborando o seu plano, colocando ele em prática, ou esperando o momento certo também. E seria um excelente vilão de arco. E outra coisa que é dito na obra é que o bando do Shebeck era o bando mais forte da época. E realmente só tinha figurão ali. Kaido, Big Mom, o Barba Branca. Só saiu gente forte de lá. Inclusive o próprio Shebeck, né? Falava que ele era muito forte, rivalizava apenas com o Roger, né? Então acredito que os Rocks possam ser personagens recorrentes a partir de agora, né? Depois da apresentação deles. Então a gente já tá vendo bastante dos Rocks conforme aí o tempo vai passando. Quem sabe a gente vai ver mais membros serem apresentados também futuramente, não sei. Mas agora a gente precisa entrar na realidade, né? E parar de fanficar um pouco, porque o Chique tem uma das frutas que é um dos maiores temores do Oda. A Fuafonomi, a fruta da levitação. O Oda evita muito colocar esse tipo de habilidade no mangá. Claro, certos personagens têm habilidade de voo usando suas frutas, como a Robin e o Luffy, por exemplo. Mas a fruta deles não é específica para esse tipo de habilidade, que é o voo. Então, mesmo que o Chique esteja por aí e o final do capítulo 0, até que de certa forma abre brecha para ele que ele volte para o mangá, é muito difícil, eu acho. Eu acho que é muito difícil, porque aquele final do capítulo 0 dá gancho também pro filme do Strong World, ao mesmo tempo, mesmo o capítulo sendo propriamente canônico. Então ficaria um negócio meio incompleto, em ambas as obras, na verdade, né? Se o Chique está vivo por aí, por que ele não concluiu o plano dele ainda? Por que não se concretizou? Será que aconteceu algum contratempo para que ele não tenha completado isso? Será que houve alguma falha nos planos dele? E estou falando de explicação pro mangá, né? Porque pro filme Strong World, né? Apesar de não ser considerado canônico, você tem lá um desenvolvimento, você tem até uma finalização pro personagem. E o filme não sendo cânone, fica complicado, né? Existem teorias de que o cara lá, que foi conversar com o Crocus na história de capa lá dos Conversas do Mundo, se eu não me engano, possa ser o Chique, né? Abre precedentes, né? Lembra bastante. E realmente pode ser sim também. Mas aí, por que ele tá lá conversando com o Crocus? Ele e o Roger não tiveram
umas treta no passado, o que aconteceu para que ele esteja de boinha aí. Enfim, é aquele negócio. É legal ficar e colocar o Sheik aqui como uma possibilidade de antagonista para um arco, né? Mas na prática, talvez tenha chance de 10%, no mínimo, dele se tornar um personagem bastante desenvolvido na história do mangá. Até porque tivemos isso no filme, então talvez fosse bom o filme passar a ser canonizado. Não sei, né? Mas aí ficaria meio estranho ainda. Temos que esperar. No fim das contas, temos que esperar. E aproveitando que eu mencionei os Rocks, outros dois personagens que foram citados como membros dos Rocks no capítulo 957 pelo Sengoku e que não tiveram nem sequer o rosto revelado são o Machado de Prata e o Shuko. Não temos ideia de quem são, ou dos seus feitos dentro da obra, mas que pelo histórico dos Rocks, poderiam facilmente ser outros dois personagens que carregariam um arco para si. Facinho, facinho. Então duvido muito que se esses personagens aparecerem na série, seriam fracos. Até porque, como já disse, o Rocks era considerado um bando só de gente forte. Todos eram fortes, né? Pra caramba. Nível Kaido, Newgate, Lin, muito possivelmente. Pô, esses caras lutaram contra o Roger e o Garp, né? Se tivesse que ter outros antagonistas para arcos, esses dois seriam duas opções ótimas também. Agora é hora de falar de mais um pai ausente. Sim, meus amigos, estou falando de Shanks, o Ruivo. O homem que tem ganhado mais infâmia na comunidade de One Piece do que qualquer outra coisa atualmente. Por conta de ter abandonado sua possível filha Uta. O que possivelmente saberemos muito mais informações, né, no filme Red. Enfim, o Shanks vem recebendo o status de vilão mais e mais conforme o tempo vai passando, né? E eu estou quase concordando com o pessoal que acredita nisso. Toda coisa daquele negócio dele, da relação dele com os Gorosei dão passagem livre pra ele. Ele falando que ele queria conversar com ele sobre o certo pirata. Daí um tempo depois, manda matar o Ruffy, suspeito, então, né? Fica aí o pensamento. Mas uma coisa que eu acho que todo mundo gostaria de ver é Chapéus de Palha versus o bando do Ruffy. Independente do contexto de vilão ou não, pode ter certeza que seria incrível. Bando de Chapéus de Palha versus o Bando Ruivo. E o Shanks, nossa senhora, tem se mostrado cada vez mais misterioso. E esses mistérios perduram, né? Possivelmente ele seja parte de um arco com outro Yonkou, né? Como no caso está sendo agora, na verdade, né? Em Wano, com o Kaido e a Big Mom juntos, né? Pode ser que ele divida um arco com o Barba Negra, por exemplo. Porque os dois já possuem uma rixa, né? Foi o Teach que fez aquela cicatriz no rosto do Shanks. E existe aquela teoria de que o Shanks morreria pelas mãos do Barba Negra. Então, possibilidades existem desses dois protagonizarem um arco só pra eles. Ele encaixaria muito bem também em Elbaf, né? Temos aquele negócio com Yasop, né? Como já falei, as teorias dizem que o Usopp seria um personagem bastante importante pro arco de Elbaf. Então, confrontar o pai dele no arco de Elbaf seria, uma delícia. Junta as duas coisas, né? Mas ainda assim, uma parte de mim ainda não acredita que o Shanks é um vilão. Mas que tem segredinhos ali dele, tem. E partindo agora pro último Yonkou que acabei de mencionar, Barba Negra. Outro Yonkou que com certeza terá um arco épico. Épico. Primeiro que ele vem reunindo Akumas no Mi de todos os lados, por toda a parte do mundo de One Piece. Pegaram ali a fruta do Absalom, pegaram ali a fruta da Kyuubi no Kitsune, e sabe-se lá quais outras eles pegaram. E provavelmente todos no bando dele devem ter Akuma no Mi, né? Ele com certeza possui uma relação com o Shebeck, né? Então daí a gente pode ter um desenvolvimento dessa parte. O nome do navio dele é Sabre de Shebeck. A base dele é na ilha Hachinosu, que foi onde os Rocks nasceram, né? Onde surgiu o bando dos Rocks. Então, a gente segue os passos ali do Shebeck por algum motivo. Além disso, ele é um personagem que é o grande oposto do Luffy, né? Quando um gosta de algo, o outro não gosta. O design das suas frutas tem uma certa semelhança, suas determinações. Eles apenas seguiram caminhos diferentes. Enquanto um é a escuridão, o outro vai ser a luz. Então, é um vilão de arco que com certeza será um verdadeiro adversário para o Luffy. Talvez até seja o vilão final que o Luffy irá enfrentar, né? Tendo uma logia poderosa também, né? Então, Barba Negra
não vai ser um personagem simples de ser vencido. E pode gerar um arco incrível também para One Piece. É só o Oda querer, né? E acho que com certeza ele quer. Vamos lá, falei de Yonkou, falei de Rocks e falei de outros personagens aí avulsos. Então agora falta chegarmos no núcleo da Marinha. Começando pelos almirantes, né? Que serão aí adversários fortíssimos na guerra final de One Piece. Akainu, Kizaru, Ryokuga, Fujitora. A Marinha tem que mostrar mais a força deles, né? E a guerra final vai ser um momento perfeito para isso. O Luffy já tem contas aí a acertar com a Akainu. Não só ele, como o Garp também, né? Por conta de tudo que aconteceu com o Ace. E resta a gente saber se isso realmente vai ser desenvolvido ou não, né? Chapéus de Palha versus Almirantes, Vice-Almirantes. Seria da hora mostrar finalmente para essa galera que a justiça deles tá meio errada aí. E junto também aqui do núcleo da Marinha, eu coloquei também a CP0. Já a gente viu um pouco delas, na verdade, né? Em um ano. 3 membros apareceram por lá, o do Chapéu Coco, o Marra e aquele outro lá grandão. Eles podem ser antagonistas também. Não sei se de um possível arco, mas vai que, né? Mas olhando assim, em retrospecto e olhando assim o todo, eu acho que pode ser meio difícil, porque o Luffy já enfrentou o Robiruti e não acho que o Oda repetiria um plot desse uma revanche para eles dois. Mesmo eles agora sendo de uma elite que protege os Tenryubito, né? Seja uma elite acima da que eles estavam. Quer dizer, eles estavam, né, no caso, o Robiruti e o Kako, né? E o Spanda também. Mas pode ser possível ainda. A gente nem sabe se existem outros membros, além do que a gente já viu, né? Como Robiruti, Kako, Spanda, Stussy e os outros lá, né? O do Chapéu Coco, o Marra e outro grandão. Será que existem mais membros da CP0 que a gente ainda não conhece? Será que é uma elite com bastante membros? Não sei, né? Bom, o nome deles fica aqui. Caso aconteça alguma coisa, se virarem antagonistas de um arco, ótimo, perfeito, vou adorar. E por fim, não poderia faltar, acredito que será o verdadeiro grande e último vilãozão de One Piece, mas acho que tá empatado ali com o Teach, né? Aí tem que ver qual dos dois vai ser o grandão aí do final. Que é Insama e os seus Gorosei. Com certeza podem ser enfrentados no arco da guerra final. Que é com certeza o arco mais esperado de todos. Depois de, sei lá, o One Piece ter sido descoberto, a galera vai atrás das armas ancestrais, já terem achado, né, as armas, e a verdade do mundo ter sido exposta. Daí vai ser a hora de fazer com que essa galera caia. Detalhe que ainda nem sabemos o rosto de Mon-sama, se é homem, se é mulher, se é desse mundo ou não. Não temos nada, apenas sabemos que ele existe. Tá por aí, tá lá sentado no trono vazio. E claro, acompanhado dos seus velhinhos do Gorosei, né? Que devem ser personagens fortes pra caramba, né? A gente já viu que o Oda gosta de transformar uma galera mais velha em gente forte, né? Lembram do Laudi? Laudi, poderosíssimo, cara. Por que não os velhinhos do Gorosei não serem personagens fortes também? E ainda não mostraram sua verdadeira força. E acho que vai ser deixado pra ser vista no final também, né? É o que eu espero. Mas é isso, pessoal. Muita gente, né? Quem vocês gostariam que fosse um vilão ou antagonista de um próximo arco ou próximos arcos de One Piece? Tem mais algum nome aí que eu não citei? Contem aí pra mim nos comentários, quero saber. No mais, galera, vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês, um abraço, se cuidem e até a próxima.